O navio Jenny foi encontrado à deriva no Estreito de Drake. Não era um navio qualquer, mas um fantasma de gelo, seu casco branco e silencioso cortando as águas geladas como um espectro. Quando a equipe de resgate abordou a embarcação, o que viram chocou a todos. A tripulação estava ali, todos em seus postos, congelados no tempo. Um homem segurava o leme, os dedos rígidos sobre a madeira, o olhar fixo no horizonte que nunca mais veria. Outro estava na cozinha, uma colher suspensa no ar. Cada um, uma estátua macabra, perfeitamente preservada pelo frio brutal. O choque inicial deu lugar a um horror silencioso. Era como se o tempo tivesse parado de repente, prendendo aqueles homens em suas últimas ações. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Apenas o som do vento assobiando entre os mastros quebrava o silêncio pesado. Em meio àquela cena surreal, foi descoberto o diário do capitão. Suas páginas, um pouco amareladas, mas legíveis, guardavam o segredo daquela tragédia congelada. A última entrada, datada de 4 de maio de 1823, era um grito desesperado. Sem comida por 71 dias, sou o único sobrevivente. O contraste era cruel. O diário falava de solidão e desespero, enquanto o convés mostrava uma tripulação inteira, paralisada, mas presente. Como poderia ele ser o único sobrevivente se estava ali, congelado como os demais? Aquela frase final, escrita com a mão trêmula do capitão, ecoava no silêncio do navio, um lamento final antes do fim. A frieza da cena e a mensagem do capitão causaram um pavor que ia além do medo. Era uma desolação profunda, uma sensação de impotência diante da força implacável da natureza. O narrador, diante daquela imagem, sentiu um nó na garganta. Não havia espaço para a tristeza comum, apenas um vazio assustador. Como era possível uma preservação tão macabra? A perfeição com que cada detalhe, cada expressão de desespero ou resignação havia sido mantida pelo gelo era quase ofensiva. A morte ali não tinha o aspecto decrépito que se esperaria. Era uma obra de arte horripilante, um museu de corpos. Era uma ironia cruel. A morte em meio a um cenário de aparente tranquilidade, a vida suspensa em um instante eterno. O navio Jenny era um caixão flutuante, e seus ocupantes testemunhas silenciosas de um horror inimaginável. A grande questão persistia, martelando a mente de quem via aquela cena. Se o capitão havia se declarado o único sobrevivente, como ele, então, acabou congelado junto com todos os outros? O que teria acontecido naqueles momentos finais a bordo do Jenny? Que luta derradeira ele travou? Que pensamentos o assombraram antes que o frio o reclamasse para si, transformando-o em mais uma estátua de gelo? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A história do Jenny começou bem antes de sua trágica descoberta. Ele partiu da Escócia, um navio robusto com velas brancas infladas pelo vento rumo ao Peru. A bordo, uma tripulação diversa. Homens experientes, marinheiros de longa data, com rostos marcados pelo sal e pelo sol, e alguns novatos, jovens cheios de sonhos e ambição, buscando fortuna e aventura nas promissoras terras do Novo Mundo. A rotina no navio era dura, mas previsível. Dias de trabalho pesado, noites de vigília sob um céu estrelado e a esperança de um futuro melhor impulsionando cada um deles. As conversas giravam em torno das riquezas que esperavam encontrar, das famílias que deixaram para trás e do reencontro que viria. No início, a viagem seguiu seu curso normal. O capitão, um homem de fibra, mantinha a disciplina, mas também sabia como inspirar confiança em seus homens. Ele era o coração daquele pequeno mundo flutuante, a bússola moral que os guiava através dos vastos oceanos. No entanto, o mar, como sempre, guardava suas surpresas. Ventos contrários inesperados e tempestades violentas começaram a consumir os suprimentos mais rápido do que o previsto.
Cada dia a mais no mar significava menos comida e água para a tripulação. As rações, antes fartas, começaram a diminuir, e o brilho nos olhos dos homens foi gradualmente substituído por uma sombra de preocupação. A moral começou a cair. As conversas animadas deram lugar a silêncios tensos. Pequenas brigas por comida e água tornaram-se mais frequentes, testando a paciência e a autoridade do capitão. Ele via seus homens mudarem, a camaradagem se esvaindo, substituída por um egoísmo primitivo. A cada dia, a disciplina ficava mais difícil de impor. O capitão tentava manter a ordem, mas sentia a base de sua liderança se corroer. As noites, antes passadas em vigília esperançosa, agora eram preenchidas por pensamentos sombrios sobre o futuro incerto. A desesperança se instalava lentamente, como uma névoa densa e fria. O mar, antes um aliado que os levava em direção aos seus sonhos, agora parecia um inimigo implacável, vasto e indiferente ao sofrimento humano. Pequenas atitudes de desconfiança e egoísmo se tornaram comuns, corroendo a união que antes mantinha a tripulação coesa. O capitão, em sua cabine, sentia o peso da solidão. Ele era o último bastião de esperança e ordem, mas até mesmo ele começava a sentir o cansaço. Tentava manter a esperança acesa, mas a adversidade crescente tornava essa tarefa quase impossível. A jornada se estendia além do previsto, e o frio extremo começou a se tornar um fator preocupante. A temperatura caía a cada dia e os cobertores e agasalhos pareciam insuficientes contra o vento cortante que soprava do sul. As mãos dos marinheiros rachavam, seus rostos ficavam azuis e a energia para o trabalho diminuía. A cada nascer do sol, a tripulação se perguntava se aquele seria o dia em que encontrariam terra ou, mais provavelmente, o dia em que o frio e a fome os venceriam. O Jenny navegava para um destino que ninguém poderia prever, e a cada milha percorrida, a linha entre a vida e a morte se tornava mais tênue. O capitão, em seus momentos de solidão, olhava para o mapa, para o ponto distante que era o Peru, e sentia a distância aumentar, não em milhas, mas em dias de sofrimento e privação. O navio, antes um símbolo de esperança, agora parecia uma armadilha flutuante, levando-os para o abismo. Então, o inevitável aconteceu. O Jenny, já fragilizado e à mercê dos elementos, ficou irremediavelmente preso no gelo do Estreito de Drake. O rangido do casco contra o gelo espesso era um lamento contínuo, um canto fúnebre para o navio e sua tripulação. Sem possibilidade de seguir viagem e com os suprimentos completamente esgotados, a situação era desesperadora. O frio, que antes era apenas um incômodo, tornou-se um carrasco implacável. Os homens, já enfraquecidos pela fome e pela sede, começaram a sucumbir um a um. O capitão, em sua cabine, registrava cada morte em seu diário. As palavras, antes firmes, tornaram-se trêmulas, refletindo a agonia e o desespero que o consumiam. Ele escreveu sobre a perda de cada homem, o silêncio que crescia a bordo, o gelo que apertava o navio como um punho. Cada entrada era um testemunho da humanidade se desintegrando, da esperança se apagando. Ele via seus companheiros se transformarem em estátuas pálidas, seus corpos enrijecidos pelo frio que penetrava até a alma. A cada dia, menos vozes, menos movimento, até que ele se viu sozinho, o último a resistir, o último a sentir o frio cortante, a dor lancinante da fome. A entrada final, aquela fatídica frase: "Sem comida por 71 dias, sou o único sobrevivente", foi escrita em um momento de clareza terrível, um grito final de desespero. Mas a ironia cruel do destino já estava em ação. Enquanto ele escrevia, o frio extremo já estava começando a trabalhar em seu corpo. A exaustão, a desidratação e o gelo que o cercava estavam prestes a fazer dele mais uma vítima,
mais uma peça daquele museu macabro. A morte o alcançou logo depois de ele baixar a pena, seu corpo entregando-se ao sono eterno que já havia abraçado seus homens. Ele não teve tempo de perceber que não seria o único sobrevivente no sentido que imaginava, mas sim o último a se juntar à silenciosa legião de congelados. A temperatura brutal do Estreito de Drake, combinada com a desidratação severa, fez o resto do trabalho da natureza. Seu corpo, assim como os dos outros, foi preservado em uma cápsula de gelo e tempo. Ele se juntou à sua tripulação, congelado em sua última posição, um testemunho mudo da luta que havia travado. A cena que os descobridores encontraram anos depois era, portanto, o resultado final dessa preservação macabra. O capitão, sentado em sua cabine, a pena ainda entre os dedos, o diário aberto à sua frente, uma estátua de desespero e resignação. A descoberta do Jenny se tornou, então, uma lenda entre os marinheiros, um conto sussurrado nos portos sobre a fúria da natureza e a fragilidade da vida humana. O navio, um túmulo flutuante, preservado pelo gelo, era um lembrete constante da luta desesperada pela sobrevivência que havia ocorrido a bordo. A tripulação, congelada em suas últimas posições, transformou-se em um monumento à resiliência e, finalmente, à derrota inevitável diante de forças maiores. Cada rosto, cada gesto petrificado contava uma parte daquela história de terror e desespero. Não era apenas um navio, mas uma cápsula do tempo do sofrimento humano. O Jenny permanece um eco gélido de uma tragédia esquecida, um museu flutuante de um último suspiro no fim do mundo.